Em fevereiro de 2017, após uma discussão explosiva entre Dorothy e Charlie Singer em sua propriedade rural no condado de Flagler, Flórida, Charlie sumiu sem deixar rastros. Por meses, sua esposa Dorothy insistiu que ele tinha abandonado lá, até que uma busca policial revelou um segredo enterrado sob um barco velho. Aposto que você quer descobrir qual é o segredo enterrado debaixo do barco velho abandonado? Então se inscreva no canal agora. No sossegado condado de Flagler, na Flórida, onde as palmeiras balançam de leve com o vento e a vida parece seguir sem pressa, um mistério estava prestes a explodir, envolvendo uma família que, para os vizinhos, parecia super comum. Dorothy Singer, uma mulher de 60 anos, morava com seu marido Charles, um cara cuja visão precária o tornava legalmente cego. Apesar das dificuldades, Charles era conhecido por ser um cara gentil, sempre visto ao lado de Dorothy, que parecia ser seu suporte constante. A rotina do casal começou a levantar suspeitas quando Lori, irmã de Charles, percebeu algo esquisito. Charles, que sempre estava em contato com a família, começou a se afastar. Lori, sempre esperta, comentou suas preocupações com seu marido, James, que também achou que tinha algo errado. As reuniões de família, antes frequentes, ficaram raras, e a ausência de Charles era sentida por todos. Com o tempo, as preocupações de Lori só aumentaram, levando-o a buscar respostas. Foi aí que o detetive Conrad entrou na jogada, chamado para investigar o sumiço de Charles. Conhecido por sua habilidade em desatar nós complicados, Conrad começou a juntar as peças desse quebra-cabeça misterioso. Enquanto isso, os xerifes do condado de Flagler estavam prontos para agir. Responsáveis por executar mandados de busca, eles estavam só esperando as instruções sobre como proceder com as suspeitas em torno do desaparecimento de Charlie Singer. O cenário estava montado para uma investigação que ia revelar segredos escondidos sob a fachada tranquila do condado de Flagler. Conforme fevereiro de 2017 ia passando, a inquietação de Lori só aumentava. Seu irmão, Charles, que sempre dava o ar da graça nos encontros de família, estava sumido, e isso não passava despercebido. Em cada evento, Lori fazia questão de convidar Charles e Dorothy, esperando que eles aparecessem e trouxessem a energia contagiante de Charles com suas histórias e risadas. Mas, toda vez, os convites eram rebatidos com desculpas esfarrapadas de Dorothy, falando de compromissos de última hora ou indisposições. Essa ausência constante começou a pesar no coração de Lori. Algo não estava certo, e ela sentia isso no fundo da alma. A situação ficou ainda mais esquisita quando Lori começou a receber mensagens de texto do celular de Charles, dizendo que ele estava bem e que não tinha motivo para preocupação. Mas, conhecendo as dificuldades de visão do irmão, Lori achava estranho ele estar mandando mensagem de texto, ainda mais porque a casa onde ele vivia com Dorothy não tinha câmeras de segurança para ela verificar se ele realmente estava por lá. Essas mensagens, em vez de tranquilizar Lori, só faziam suas suspeitas aumentarem. A voz nas mensagens não parecia ser a de Charles. Tinha algo estranho e distante naquelas palavras, como se alguém estivesse tentando desesperadamente manter as aparências. Lori sabia que precisava fazer alguma coisa, mas a quem recorrer? A cada dia que passava, a sensação de que Charles estava em perigo crescia, e a necessidade de respostas tornava-se insuportável. No meio de toda a preocupação que já estava tirando o sono de Lori, eis que surge uma pista crucial. Um dia, enquanto ela conversava com alguns conhecidos, tentando ouvir qualquer coisa sobre o paradeiro de Charles, foi abordada por um amigo misterioso do seu irmão. A cara do cara era séria, e o que ele disse confirmou os piores medos de Lori. O amigo contou que tinha visto uma briga feia entre Charles e Dorothy num posto de gasolina local. A discussão foi intensa, cheia de gestos e palavras que mostravam que o clima estava pesadíssimo. O que deixou Lori mais preocupada foi saber que, depois desse barraco, ninguém mais tinha visto Charles. Essa informação caiu como um raio na cabeça de Lori. A imagem do irmão, vulnerável e talvez em perigo, não saía da sua mente. Ela sabia que não podia ignorar esse relato. Com todas aquelas mensagens suspeitas e a descrição da briga, suas suspeitas de que algo muito ruim poderia ter acontecido com Charles só aumentavam. Decidida a descobrir a verdade, Lori percebeu que era hora de chamar as autoridades para investigar o sumiço do irmão. Com a suspeita só crescendo e a história da briga ainda fresquinha na cabeça, Lori, com o empurrãozinho de James, seu marido, decidiu que não dava mais para esperar. Numa manhã de março, James foi direto até a delegacia para registrar oficialmente o sumiço de Charles. Esse boletim de ocorrência foi o pontapé inicial para uma investigação policial que prometia resolver o mistério em torno do desaparecimento de Charlie Singer. Logo depois, os xerifes do condado de Flagler organizaram uma visita para checar o que estava rolando na casa da Dorothy. Quando chegaram lá, foram recebidos por ela com um sorriso meio forçado e um monte de desculpas sobre a ausência do Charles. Ela veio com a história de que ele tinha decidido viajar do nada, mas essa explicação não colou para ninguém. A casa estava arrumada, mas parecia faltar aquele toque que Charles sempre dava.
Os oficiais saíram de lá com a cabeça cheia de perguntas, mas sem nenhuma resposta convincente. No dia seguinte à visita, as suspeitas de Lori só aumentaram quando ela recebeu outra mensagem de texto do celular do Charles. A mensagem era mais do mesmo, dizendo que ele estava bem e que não tinha motivo para preocupação. Para Lori, essa foi a gota d'água. Ficou claro que tinha algo sendo escondido, e a visita dos policiais não trouxe a tranquilidade que ela esperava. Mais determinada do que nunca, Lori decidiu que ia seguir todas as pistas até chegar ao fundo dessa história. À medida que os investigadores cavavam mais fundo nas finanças de Charlie Singer, o mistério em torno do seu desaparecimento ficava cada vez mais estranho e inquietante. Mesmo com Charlie sumido, os pagamentos de segurança social e seguro de vida continuavam pingando na conta dele, como se ele ainda estivesse por aí. Essa anomalia financeira era como um eco sinistro de sua presença ausente, sugerindo que alguém estava lucrando com seu sumiço. O verdadeiro choque veio quando os investigadores deram uma olhada nas gravações das câmeras de segurança. Nelas, dava para ver Dorothy nos caixas eletrônicos, sacando grana das contas de Charles com uma frequência de fazer qualquer um levantar as sobrancelhas. As imagens mostravam sua cara, uma mistura de determinação e nervosismo, enquanto ela fazia transações que, em circunstâncias normais, deveriam ser feitas pelo próprio Charles. E essas retiradas não eram casos isolados, eram parte de um padrão que incluía compras pesadas em lojas de luxo, algo que Charles, com seu estilo de vida modesto, jamais faria. Quando os investigadores confrontaram Dorothy com essas descobertas, a resposta dela foi tão intrigante quanto perturbadora. Ela contou uma história sobre como Charles tinha se envolvido com drogas, e no momento de desespero, a deixou sem acesso ao cartão de débito. Mas essa história não colava. As transações financeiras, que claramente tinham sido feitas por Dorothy, mostravam que ela estava no comando total dos recursos de Charles, desmontando completamente a alegação de que tinha sido deixada de lado. As contradições nas explicações de Dorothy eram tão claras quanto a luz do dia. Cada palavra parecia carregada de tentativas de engano, e o desespero nas suas justificativas só deixava o mistério mais intenso. Para os investigadores, as evidências financeiras começaram a formar um quadro sombrio. Não era só um caso de desaparecimento, mas talvez algo mais sinistro. A sombra do engano parecia crescer a cada nova descoberta, e a tensão aumentava com a crescente suspeita de que Dorothy sabia muito mais do que estava disposta a admitir. Com a suspeita sobre Dorothy crescendo e as evidências financeiras se acumulando como nuvens escuras antes de uma tempestade, as autoridades do condado de Flagler decidiram que era hora de agir decisivamente. Munidos de um mandado de busca, os xerifes do condado se dirigiram à casa de Dorothy, uma propriedade isolada que se erguia como uma sentinela solitária em uma área rural com um histórico inquietante de incidentes domésticos e tiroteios esporádicos. A atmosfera estava carregada de tensão e expectativa, como se a própria terra estivesse esperando pelo que estava prestes a ser revelado. Ao chegar à residência, os xerifes foram recebidos por Dorothy, que abriu a porta com uma expressão defensiva que não fazia nada para esconder sua apreensão. Seu comportamento era uma dança complexa de cautela e resistência, enquanto tentava controlar um cão policial que parecia agitar-se ainda mais com a presença dos estranhos. Dorothy estava claramente desconfortável. Cada gesto seu era uma tentativa visível de manter o controle da situação, apesar da inevitável invasão de privacidade que a busca representava. Seus olhos eram como janelas para uma alma em tumulto, oscilando entre a defesa e a derrota. A localização da casa, aninhada entre vastas extensões de campos e florestas densas, adicionava um elemento de isolamento ao cenário. A sensação de estar afastado da civilização era palpável, como se o mundo exterior tivesse desaparecido além das árvores, deixando apenas o silêncio inquietante da natureza. O histórico da região, pontuado por conflitos e mistérios não resolvidos, contribuía para uma sensação de inquietação que pairava no ar como uma presença invisível. Os xerifes estavam cientes de que, em uma área onde brigas domésticas eram comuns, qualquer movimento em falso poderia desencadear uma reação imprevisível e potencialmente perigosa. Conforme os oficiais começaram a vasculhar a residência, a tensão no ar era quase tangível, uma entidade viva que pairava sobre eles. Cada cômodo revistado, cada armário aberto, era um passo mais perto da verdade, cada objeto uma potencial peça de um quebra-cabeça maior. A expectativa era palpável, como um fio esticado ao máximo, e a sensação de que estavam prestes a descobrir algo significativo pairava sobre todos os presentes como um presságio. As paredes, com suas sombras alongadas, pareciam sussurrar segredos antigos, enquanto os xerifes se moviam com precisão calculada, cientes de que a resposta para o mistério do desaparecimento de Charles poderia estar em qualquer lugar, esperando para ser descoberta. Se essa história cheia de mistérios e tensão te prendeu, não esqueça de mostrar seu apoio clicando no like. Com o mandado de busca firmemente em mãos, os xerifes do condado de Flagler se posicionaram estrategicamente ao redor da propriedade de Dorothy. Havia um senso de urgência no ar, uma determinação inabalável de descobrir qualquer pista que pudesse lançar luz sobre o enigmático desaparecimento de Charles. A casa, com sua fachada tranquila e modesta,
Parecia um palco pronto para revelar seus segredos escondidos, cada sombra e cada canto potencialmente abrigando um fragmento de verdade. A área dos fundos, com sua vastidão e aparente desordem, rapidamente se tornou o foco dos oficiais. Enquanto eles se moviam entre os arbustos e árvores, o ambiente ao redor parecia segurar seu fôlego, como se ciente da revelação iminente. Foi então que algo fora do comum capturou a atenção de um dos xerifes. Ali, parcialmente oculto pela vegetação densa e uma camuflagem improvisada, repousava um barco velho. De relance, o barco poderia ter passado despercebido, mas a lona que o cobria, desgastada pelo tempo, parecia um detalhe cuidadosamente calculado, uma tentativa deliberada de esconder algo mais sinistro. A descoberta do barco imediatamente elevou as suspeitas a um novo patamar. A lona, aparentemente colocada com precisão recente, despertou a curiosidade dos investigadores. À medida que eles examinavam mais de perto, ficou claro que a camuflagem não era aleatória. A lona não apenas cobria o barco de maneira eficaz, mas também sugeria um plano premeditado de ocultação, um esforço para manter algo importante longe de olhares curiosos. Cada dobra e cada ramo colocado sobre a embarcação narravam uma história de intenção e ocultação. A conexão entre a lona, comprada por Dorothy em uma loja de ferragens local em fevereiro de 2017, e o desaparecimento de Charles, era uma coincidência que não podia ser negligenciada. A data da compra, alinhada inquietantemente com os eventos, adicionava uma nova camada de complexidade ao caso. Por que Dorothy precisaria de uma lona tão grande? E por que ela a utilizaria para cobrir um barco de forma tão meticulosa? A equipe de busca, agora com suas suspeitas mais aguçadas do que nunca, sentia que estavam à beira de uma revelação crucial. O mistério parecia pulsar ao seu redor, cada detalhe uma peça de um quebra-cabeça sombrio. A atmosfera estava carregada de expectativa, e enquanto os xerifes continuavam a desvendar o que se escondia na propriedade, havia a sensação palpável de que a verdade estava prestes a emergir, finalmente iluminando os eventos obscuros que haviam lançado uma sombra tão longa sobre aquela casa aparentemente pacífica. À medida que a investigação mergulhava nas profundezas do mistério que cercava o desaparecimento de Charles, os xerifes intensificaram o cerco a Dorothy. As perguntas, afiadas e diretas, buscavam perfurar a fachada de aparente calma que ela tentava manter. Durante a entrevista, Dorothy tornou-se uma figura de nervosismo palpável, como um fio prestes a se romper. Seus olhos, inquietos, evitavam contato direto e suas mãos, tremendo levemente, eram traidoras de sua luta interna para manter a compostura. Cada movimento seu parecia carregado de tensão, enquanto ela se esforçava para redirecionar a atenção dos policiais para o interior da casa, insistindo em mostrar áreas já verificadas, uma tentativa desesperada de desviar o foco dos fundos da propriedade. No entanto, os xerifes estavam decididos a seguir todas as pistas que emergiam, como fios de uma trama complexa. O barco, já no radar das suspeitas, tornou-se o centro de uma busca detalhada. Com uma precisão quase cirúrgica, eles removeram a lona e os ramos que o cobriam, cada movimento calculado para preservar a cena potencial do crime. O ambiente ao redor parecia segurar a respiração, ciente da gravidade do que estava para ser revelado. Quando a lona foi finalmente removida, a cena que se desdobrou foi de arrepiar. O corpo de Charles, enrolado em um edredom e coberto por uma lona, era um testemunho silencioso do horror que tinha acontecido. As cordas amarradas ao redor de seu pescoço e meio corpo eram um grito mudo de violência que ecoava na consciência de todos os presentes. O pequeno furo no crânio e a possível fratura no lado esquerdo eram evidências gritantes de um fim trágico e brutal, pintando um quadro de desespero e agressão. Esta descoberta crucial não apenas validou as suspeitas dos investigadores, mas também lançou a investigação em uma nova direção. A busca por justiça para Charles Singer tornou-se uma missão fervorosa, com cada membro da equipe determinado a desvendar o emaranhado de mentiras e segredos. A atmosfera estava carregada com uma tensão quase tangível, enquanto o mistério que envolvia Dorothy e suas ações começava a se desdobrar de maneira irrevogável, prometendo revelar verdades sombrias que haviam sido enterradas por muito tempo. A descoberta do corpo de Charles foi como a abertura de uma caixa de Pandora, revelando não apenas a fragilidade da vida, mas também os segredos sombrios que haviam sido cuidadosamente enterrados. O ar ao redor parecia vibrar com a urgência renovada da investigação, enquanto as autoridades se moviam com determinação para compilar cada fragmento de evidência que pudesse vincular Dorothy ao crime hediondo. Entre as descobertas mais significativas estava a recuperação de uma arma Winchester Magnum, um objeto que por si só contava uma história carregada de tensão e mistério. Esta arma específica não era apenas um instrumento de morte, era uma peça central em um drama que se desenrolava há mais de um ano. Dorothy havia mantido a Winchester em sua posse, uma sombra silenciosa em seu cotidiano, até que, 2 meses antes do desaparecimento de Charles, ela devolveu sob circunstâncias que agora pareciam suspeitas. A análise balística, meticulosa e irrefutável, confirmou que essa era a arma usada para tirar a vida de Charles, solidificando o caso contra Dorothy como uma verdade inescapável. Enquanto isso, nos bastidores da investigação,
um informante confidencial desempenhava um papel igualmente crucial. Em um encontro cuidadosamente orquestrado, onde cada detalhe foi planejado para garantir o máximo de revelação com o mínimo de desconfiança, Dorothy se encontrou com o informante. Sem saber, ela estava sendo gravada, e suas palavras se tornaram a chave para desvendar o mistério. Durante a conversa, Dorothy, talvez buscando uma confissão como um alívio para seu fardo, admitiu ter disparado a arma durante uma discussão acalorada com Charles. A gravação capturou não apenas a confissão, mas também o desespero e a turbulência emocional que a envolviam. Dorothy explicou que o confronto mortal foi desencadeado por uma discussão sobre o suposto uso de narcóticos por Charles. A tensão, que havia fervido sob a superfície por tanto tempo, finalmente transbordou, levando a uma escalada que culminou no disparo fatal. Essa confissão forneceu às autoridades o entendimento necessário para prosseguir com as acusações formais, fechando um capítulo doloroso e sombrio na história da família Singer. O mistério estava finalmente resolvido, mas o fechamento trouxe consigo um silêncio pesado. As cicatrizes emocionais, invisíveis mas profundamente sentidas, permaneceriam como lembretes contínuos do que havia sido perdido. A comunidade, abalada pela tragédia, encontrou-se unida na dor e na busca por cura, enquanto o nome de Dorothy Singer se tornava um conto de advertência sobre os perigos do segredo e da desconfiança que podem corroer até mesmo os laços mais fortes. Com o desenrolar das investigações, o caso de Dorothy Singer tomou proporções que ninguém poderia ter previsto. A equipe de investigação, composta por detetives experientes, reuniu meticulosamente as peças do quebra-cabeça que se desenrolava diante deles. Cada nova evidência não apenas corroborava suas suspeitas, mas também acrescentava uma camada de complexidade ao retrato que se formava de Dorothy e seus motivos ocultos. As análises de comportamento e transações financeiras revelaram-se fundamentais. As retiradas não autorizadas e as compras feitas com os cartões de Charles emergiram como um rastro digital que Dorothy não conseguirá apagar. Cada transação contava uma história de premeditação e calculismo, desenhando um retrato de alguém que estava disposta a tudo para manter as aparências e sustentar uma mentira que, como uma casa de cartas, estava prestes a desmoronar. As declarações inconsistentes de Dorothy, dadas sob a pressão da investigação, serviram apenas para apertar o laço em torno de sua narrativa. Os promotores, ao reunir essas evidências, construíram um caso que era mais do que sólido, era inabalável. Durante o julgamento, as provas foram apresentadas com uma clareza que não deixava espaço para dúvidas. As gravações de áudio em que Dorothy admitia ter disparado a arma foram reproduzidas no tribunal, cada palavra carregada de tensão enquanto ecoavam pelo salão, prendendo a atenção de todos os presentes. O julgamento, que começou em uma manhã chuvosa de maio de 2019, foi rápido. A clareza das provas apresentadas deixou o júri com pouco a deliberar. Em apenas 5 dias, eles retornaram ao tribunal com um veredicto que parecia inevitável. A palavra culpada ressoou pela sala, uma conclusão que, embora esperada, trouxe um silêncio pesado. Dorothy, impassível, ouviu a sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, sua expressão uma máscara de resignação. Para a comunidade e a família de Charles, a condenação de Dorothy foi um alívio agridoce. Finalmente, havia um senso de justiça, mas também uma compreensão dolorosa de que nada traria Charles de volta. O caso de Dorothy Singer tornou-se uma lenda sombria no condado de Flagler, um conto de advertência sobre as profundezas da traição e os segredos que podem se esconder sob a superfície de uma vida aparentemente comum. Mesmo com a justiça servida, o impacto do caso reverberou por anos. Era uma lembrança constante das complexidades do coração humano e dos perigos que podem espreitar nas sombras de uma relação. O legado do caso de Dorothy Singer continuaria a ser contado, uma história de engano e tragédia que deixaria sua marca indelével na memória coletiva da comunidade. À medida que os investigadores aprofundavam o exame das transações financeiras de Charles, o rastro de retiradas em caixas eletrônicos emergiu como um sinal claro de atividade suspeita. As filmagens de segurança revelaram Dorothy, de maneira quase furtiva, realizando saques em lugares estrategicamente selecionados, sempre sob a sombra do anonimato que ela esperava manter. A repetição desses saques, capturada em diferentes câmeras, sugeria não apenas uma ação oportunista, mas um plano friamente calculado para explorar os recursos de Charles enquanto ele estava desaparecido. O padrão de gastos de Dorothy também levantava suspeitas. As câmeras de segurança em lojas capturaram sua figura, às vezes olhando nervosamente ao redor, enquanto passava o cartão de Charles para fazer compras que ele nunca teria aprovado. Desde itens de luxo até despesas cotidianas, cada transação era um lembrete de sua presença constante e inexplicável nas finanças de Charles. A frequência e o valor das compras sugeriam um abuso flagrante de confiança e uma tentativa desesperada de manter uma fachada de normalidade em meio ao caos que ela ajudara a criar. Dorothy, em suas entrevistas, tentou tecer uma narrativa de inocência, alegando que Charles a privara do acesso aos cartões de débito. No entanto, as evidências contavam uma história diferente e mais sombria. As transações financeiras, corroboradas por vídeos,
mostravam que ela tinha pleno controle dos cartões, desmentindo suas alegações de isolamento financeiro. Essa contradição não apenas desmantelou sua defesa, mas também sugeriu um nível de premeditação e engano que alarmou os investigadores. As justificativas de Dorothy para as transações financeiras eram tão frágeis quanto inconsistentes. Cada tentativa de explicar as discrepâncias apenas aprofundava suspeitas. Ela apresentava desculpas cada vez mais elaboradas, tentando desesperadamente esconder a verdade. No entanto, a discrepância entre suas palavras e as evidências era uma sombra que ela não conseguia dissipar. As evidências financeiras, agora implacáveis em sua clareza, pintavam um quadro de duplicidade e manipulação que mantinha todos à beira de um desfecho devastador. A manhã em que os policiais chegaram à propriedade de Dorothy estava envolta em uma névoa densa, como se a própria natureza estivesse conspirando para manter ocultos os segredos sombrios que aquele lugar guardava. A tensão no ar era palpável, um prelúdio silencioso para o que estava prestes a ser revelado. Dorothy os recebeu na porta com um sorriso tenso, uma máscara frágil que não conseguia esconder a tempestade de emoções que fervilhava sob a superfície. Conforme os investigadores avançavam, o comportamento de Dorothy se tornava uma dança nervosa de evasão e tentativa de controle. Seus olhos, geralmente tão expressivos, evitavam o contato direto, como se temessem que a verdade pudesse ser lida neles. Suas mãos, inquietas como pássaros presos, traíam sua ansiedade, movendo-se incessantemente, ajustando um colar imaginário ou alisando uma saia que já estava impecavelmente passada. Cada gesto seu era uma peça de um quebra-cabeça que os policiais estavam determinados a resolver. Dorothy, percebendo que os oficiais estavam se aproximando do que ela mais temia, empregou uma estratégia de distração que só serviu para aumentar as suspeitas. Com uma insistência quase desesperada, ela tentava redirecionar a atenção dos policiais para dentro da casa, apontando para quartos e áreas que já haviam sido inspecionados, repetindo histórias sobre eventos triviais que soavam oco. As paredes da casa, testemunhas silenciosas de sua angústia, pareciam se fechar em torno dela, sufocando suas tentativas de manipulação. No entanto, a verdadeira revelação estava nos fundos da propriedade. Ali, sob uma cobertura de lona e ramos meticulosamente dispostos, repousava o barco. A descoberta foi um golpe que estilhaçou qualquer esperança de Dorothy de manter seus segredos enterrados. A camuflagem improvisada era mais do que uma tentativa de ocultação, era uma confissão silenciosa de premeditação e desespero. A lona, adquirida meses antes, falava de planejamento. Os ramos, escolhidos para se misturar com o ambiente, gritavam o desejo de enganar. Os policiais, ao removerem a cobertura, sentiram o peso da verdade sobre eles. A presença do barco, com suas curvas familiares agora tão sinistras, era um ponto de virada que redirecionava a trajetória da investigação. Não era apenas uma descoberta de evidência, era a revelação de um plano cuidadosamente arquitetado para esconder o corpo de Charles, uma tentativa de manter o passado enterrado. Dorothy, ao ver sua camuflagem desfeita, não tinha mais onde se esconder. O barco, agora exposto ao olhar do mundo, era mais do que um objeto, era o símbolo tangível da culpa que ela não podia mais negar. E aí, o que você acha que vai rolar a seguir nessa história cheia de mistérios? Estou curioso para saber suas teorias. Deixe um comentário aqui embaixo e compartilhe seus palpites. Em meio ao clima tenso da investigação, as autoridades sabiam que precisavam de uma confissão para amarrar as pontas soltas do caso que se desenrolava como um novelo de suspense e mistério. Assim, um encontro cuidadosamente arquitetado foi montado entre Dorothy e um informante confidencial. O local escolhido era tão anódino quanto apropriado, um café abafado nos arredores da cidade, onde os rostos eram fáceis de esquecer, mas as conversas eram difíceis de ignorar. Dorothy chegou ao encontro com um ar de resignação, talvez sentindo o cerco se fechando em torno dela. Sob a vigilância invisível, mas penetrante, das autoridades, um dispositivo de áudio foi habilmente instalado para capturar cada palavra. O ambiente, carregado de expectativa, parecia vibrar com a tensão do momento. Dorothy, entre goles nervosos de café, começou a falar. A confissão veio como uma liberação de pressão acumulada. Dorothy, com a voz trêmula, admitiu ter disparado a arma que pôs fim à vida de Charles. Ela relatou que uma discussão acalorada havia escalado, como uma tempestade inevitável, até que o som ensurdecedor de um tiro cortou o ar. Embora ela tentasse suavizar a gravidade de suas ações, sugerindo que o disparo fora acidental, sua confissão foi um ponto de virada. As palavras que escaparam de seus lábios forneceram às autoridades a confirmação verbal que eles precisavam, um eco claro de sua culpa. Enquanto isso, a análise balística prosseguia em paralelo, cada teste trazendo os investigadores mais perto de uma verdade irrefutável. A Winchester Magnum, que havia sido uma presença silenciosa, mas poderosa, durante toda a investigação, foi submetida a uma bateria de testes rigorosos. O laboratório, com suas luzes brilhantes e equipamentos de alta tecnologia, era o palco de uma revelação lenta, mas certeira. Os resultados foram conclusivos.
A arma era, sem sombra de dúvida, a utilizada no assassinato de Charles. Essa evidência balística foi a peça final do quebra-cabeça, corroborando a confissão de Dorothy e vinculando-a de forma inquestionável ao crime. Qualquer dúvida que pudesse ter pairado sobre sua culpabilidade foi dissipada, como névoa sob o sol da manhã. A investigação, que havia oscilado na corda bamba do mistério da dúvida, encontrou sua resolução. As autoridades agora tinham em mãos não apenas uma confissão, mas também a prova científica que selaria o destino de Dorothy. Naquele momento, o enigma estava resolvido, mas não sem deixar um rastro de tensão e surpresa que permaneceria nos anais do caso por muito tempo. O cenário era sombrio e silencioso quando os investigadores chegaram ao local onde o corpo de Charles foi encontrado. O ar carregado parecia assegurar um segredo terrível, e cada passo dado pelos investigadores levantava questões sobre os eventos que haviam se desenrolado ali. A cena era um testemunho mudo de violência e desespero. O corpo de Charles, ao ser descoberto, apresentava traumas que contavam uma história de agressão brutal. Um pequeno furo no crânio, frio e inexpressivo, sugeria um tiro certeiro, enquanto a fratura no lado esquerdo do corpo insinuava um confronto físico mais feroz. Esses sinais eram mais do que meras lesões. Eram ecos de uma luta desesperada que talvez Charles nunca tivesse a chance de vencer. A natureza do ferimento no crânio levantava questões sobre a proximidade do atirador, a possível surpresa do ataque e o pavor que deve ter permeado seus momentos finais. O corpo estava meticulosamente envolto em uma lona e um edredom, um ato que exalava uma intenção sinistra de ocultação. Cada dobra cuidadosa era um indicador da mente calculista atrás do ato, alguém que precisava de tempo, para pensar, para fugir, ou talvez para criar uma narrativa que pudesse se sustentar sob escrutínio. Dorothy, nesse contexto, parecia ter planejado meticulosamente o encobrimento, utilizando cada momento para fortalecer sua teia de mentiras. As cordas em torno do pescoço e do meio do corpo de Charles eram mais do que meros instrumentos de contenção. Eram um símbolo de restrição, um esforço para garantir que ele permanecesse oculto por tempo suficiente. Talvez, na mente de Dorothy, estas amarras servissem para deter a verdade, para impedir que a realidade emergisse do seu esconderijo improvisado. O quarto principal, agora uma cena de crime, carregava as marcas inconfundíveis de um ato violento. As manchas de sangue na cabeceira, no carpete e nas cortinas contavam uma história de luta desesperada. O cheiro metálico impregnava o ar, misturado com odor forte e úmido de mofo, que emanava das embalagens e da lona de camuflagem. Esses elementos adicionais não eram apenas tentativas de mascarar odores, eram parte de um esforço mais amplo para enterrar a verdade sob camadas de engano. Cada detalhe da cena parecia sussurrar segredos não ditos, compondo uma narrativa de mistério e tensão.